A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Eu sou o Pastor Luiz, se você é novo, é nova aqui no canal, nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo do ano e estamos utilizando a Bíblia 365 da editora Mundo Cristão. É uma Bíblia preparada para uma leitura diferente da que nós estamos acostumados, não é uma sequência de livros, mas é uma sequência de datas. Por isso que a maioria das pessoas aqui às vezes leem nas suas Bíblias ou até mesmo ouvem a leitura aqui e ao longo do ano esse panorama bíblico todo estará sendo concluído em nome de Jesus. Lembra de deixar o seu like, seu joinha, se você é novo, nova aqui, se inscreva, vamos ler a Bíblia junto. A palavra de Deus ela é poderosa e ela tem muito para nos informar e nos dar. É precioso, é maravilhoso. Hoje nós vamos ler, hoje é 22 de agosto, nós vamos ler Jó capítulo 4, versículo 1 até Jó 7, 21. Depois nós vamos a 1 Coríntios capítulo 14, versículos do 18 ao 40. Depois o Salmo de número 37, nós vamos ler dos versículos 30 ao 40. E fecharemos com Provérbios capítulo 21, versículo 27. Diz assim a poderosa palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração, que o Espírito Santo possa falar, possa te usar nesse momento com muito poder, com muita graça, com muita unção e você então ser abençoado. Agosto, dia 22, Jó, capítulo 4, versículo 1 diz assim, estamos vendo aí a conversa dos amigos de Jó com Jó, pela sua situação de calamidade, perdeu seus bens, seus filhos, agora perdeu a saúde. No dia anterior que nós lemos, ele amaldiçoou a sua vida, os amigos vieram visitá-lo, ficaram 7 dias quietinhos, 7 noites, agora vai começar um diálogo entre Jó, seus amigos e etc. Jó capítulo 4, versículo 1. Então Elifas, ou Elifaz, vou dizer Elifas, tá? Elifas de Temã respondeu a Jó: você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? A pergunta, né? Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Um sopro de Deus os destrói, desaparecem como uma rajada de sua ira. O leão ruge e seu filhote rosna, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome, porque não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite, numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante de meu rosto, e os pelos de meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. Um vulto estava diante de meus olhos. No silêncio, ouvi uma voz dizer: pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador?
Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro, vêm do pó e são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre, sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas, e a tenda desaba. Na sua ignorância morrem. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato, e a inveja mata o tolo. Capítulo 5, versículo 3. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança. São oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegida por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Versículo 6. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Dá chuva à terra e água aos campos, exalta os humildes e protege os que sofrem, frustra os planos dos maliciosos, para que as sombras de tuas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige? Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças, e até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome, e do poder da espada no tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias, e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro ao contar seus bens, de nada achará falta. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique-o à sua vida. Então, capítulo 6, versículo 1, Jó falou novamente. Se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesariam mais que toda a areia do mar. Por isso falei do modo impulsivo.
pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrar capim? Os bois não mugem quando não tem alimento? As pessoas não se queixam quando faltam sal na comida? Olha aí. Alguém gosta da clara de ovo que não tem sabor? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo só de pensar em comê-la. Bem, eu gosto de um ovinho frito e com a clara e tudo, né? O Jó não gostava não, tá vendo? Ele disse que não tem sabor, não tem nada e ele tinha até enjoo só de pensar nela. Mas eu gosto de um ovinho estralado. Versículo 8. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho este consolo e alegria, apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir, não vejo motivo para viver. Acaso tenho a força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não, estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança. Como um riacho intermitente que transborda sobre as margens, quando fica turvo por causa do gelo e a neve sobre ele se amontoa. Mas, chegando o tempo da seca, a água desaparece e o riacho some no calor. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber e morrem ali. As caravanas de Temá procuram essa água e os viajantes de Sabá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam, suas esperanças são frustradas. Da mesma maneira, vocês não me ajudaram, viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhes pedi presente? Supliquei que me desse algo de vocês? Pedi que me livrassem de meus inimigos ou que me resgatassem de meus opressores? Ensine-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Consideram suas palavras convincentes, enquanto ignoram meu clamor de desespero? Seriam capazes de apontar um órfão num jogo de azar? Sim, venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim, acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponha que sou culpado, pois nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei distinguir entre bem e mal? Capítulo 7, versículo 1. Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como de um trabalhador braçal, como o servo que anseia pela sombra, como o empregado à espera de pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso: quando chegará amanhã? Quando chegará amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostras de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Meus dias correm mais depressa que a
lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Deixam seu lar para sempre, e ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar, tenho de me expressar minha angústia, minha alma amargurada precisa se queixar. Acaso sou eu, o mar revolto, ou algum monstro marinho, para que me ponhas sob vigilância? Penso, na cama encontrarei descanso, e o leito me aliviará o sofrimento. Mas tu me assustas com meus sonhos e me aterrorizas com visões. Preferiria ser estrangulado, melhor morrer que sofrer assim. Odeio minha vida e não quero continuar a viver. Deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano para que lhes dê tanta importância e pense nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e o pões à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dá-me tempo, pelo menos, para engolir a saliva. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Versículo 21 e último deste capítulo. Por que não perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando me procurares, ou quando procurares por mim, já não existirei. Eita, nós, hein? O homem aqui tá doido, hein? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 14, 18. Vai lá no Novo Testamento, corre lá. Dou graças a Deus, porque falo em línguas, mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento, pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal, não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na nossa reunião, na reunião de nossa igreja, e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou outras pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelho e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reúnem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito.
Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez, e se alguém interpretar o que disserem, que assim o faça. Mas, se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem, e os outros avaliem o que foi dito. Se alguém estiver profetizando e a outra pessoa receber uma revelação, que quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm o controle de seu espírito e podem falar um por vez, pois Deus não é um Deus de desordem, mas Deus de paz, como em todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões na igreja, era o costume na época. Não é apropriado que falem, devem ser submissas como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido, em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou se vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhe digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam ou falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Capítulo 37 do Salmo, Salmo de número 37. Volte lá para o Antigo Testamento, Salmo de número 37, versículo 30. O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Guarda no coração a lei de Deus, por isso seus passos são firmes. O perverso fica à espreita do justo e procura matá-lo. O Senhor, porém, não deixará que o perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando ele for julgado. Ponha sua esperança no Senhor e ande com firmeza no caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Mas, quando voltei a olhar, tinham desaparecidos. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. O Senhor salva os justos. Ele é sua fortaleza em tempos de aflição. O Senhor os socorre e os livra dos perversos. Ele os salva, porque nele se refugiam. Olha aí. Tá lembrando aqui do Salmo 91, né? Que aqueles que se refugiam no Senhor, eles são salvos e eles permanecerão salvos enquanto estiverem se refugiando no Senhor. Provérbios capítulo 21, versículo 27 diz assim: o sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. Senhor meu Deus, esta é a tua palavra, que ela possa, meu Deus, ter falado ao coração dessa pessoa,
Que ela também agora, Senhor, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com alguém, que ela também traga alguém para fazer a leitura com ela, pois isso é bênção tanto para ela quanto para essa pessoa que ela trará. Eu os abençoo, Senhor, eu as abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.